Olá pessoal, boa noite a todos. Muito bom mais uma vez estarmos conectados para estudar um pouco mais, para aprender um pouco mais. Tudo bem? Muito obrigado que vocês estão aqui conectados conosco. Hoje vamos tratar de um assunto muito bacana, muito legal, até certo modo um pouco científico, que é a ciência, explicando para a gente sobre a inteligência e os instintos, mas sempre apoiado também no Livro dos Espíritos, aprendendo o que essa doutrina nos traz de informação, e está na primeira parte do Livro dos Espíritos, ok? Vamos fazer um pouco de estudo? Então, está no Livro dos Espíritos, para quem quiser acompanhar, pode pegar o livro lá, ele está na questão 71, tá bom? Kardec coloca como um título dessas questões que vão vir a seguir, inteligência e instinto. Nós entendemos que é já o que é uma certa inteligência, o que é instinto, mas não sabemos muito bem quem tem, quem não tem, quando ele surge, o que é uma coisa com uma outra, eles podem se diferenciar, eles se tocam em algum momento. Olha que pergunta interessante, não perdendo nenhum tempo. Kardec fez na questão 71, início do Livro dos Espíritos. Na primeira parte, o Livro dos Espíritos tem 4 partes, esta é a primeira, onde trata as questões sobre Deus, Espírito e matéria. E ele está querendo saber os atributos, as propriedades da matéria, as propriedades do Espírito, para tentar diferenciar, para a gente aprender melhor, ok? Então ele pergunta assim, ó, a inteligência é atributo do princípio vital? Não se preocupem que nós vamos entender o que é princípio vital, aonde vem essa informação, o que Kardec diz com isso. Mas ele está querendo dizer se a inteligência é uma propriedade do princípio vital. Quando nós falamos se uma coisa é propriedade da outra, na nossa cabeça ainda material vem a ideia de, por exemplo, você ter uma propriedade em seu nome, uma casa, um carro, um bem em que você tem aquela propriedade. Não deixa de estar, de certo modo, correto também, mas ela não é essa informação, essa a ideia de Kardec passar para a gente. Quando ele diz, a inteligência é propriedade ou é atributo do princípio vital, você deve entender como algo que é intransferível. Se uma coisa é propriedade da outra, pela doutrina espírita, pela ciência, é aquilo que faz parte e não tem como separar uma coisa de outra. Não tem uma parte onde está aquilo. Vamos entender um exemplo. Vocês sabem, eu cito sempre aqui meu amado filho, Henrique, Wick, e eu digo, eu sou o pai de Henrique, então ser pai é uma propriedade minha. Mas onde no meu corpo está a propriedade de ser pai? Tem alguma parte que se for removida, cortada, eu deixo de ser pai? Se tem alguma parte em mim que eu consigo verificar, ó, tirei o sangue dele, tá vendo essa parte aqui? Isso aqui é pai, é porque ele é pai. Não, não há. E não deixa de ter essa propriedade, esse atributo, por causa do Henrique, do meu filho. Então, uma coisa ser propriedade de outra é aquilo que é inerente à existência dela. O princípio vital, ele quer saber, e nós já vamos entender, mas não se preocupa muito com essa parte por enquanto, se a propriedade dele ter inteligência. Olha a resposta que eles dão. Não. Pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem a vida orgânica. Já deu para entender uma diferença. Vida orgânica não significa vida inteligente. Nós temos uma vida orgânica também, mas também temos uma inteligência que é separada, distinta da vida orgânica. E ele perguntou se a inteligência é propriedade da vida orgânica. Se a inteligência é propriedade do princípio vital que faz parte da matéria. Tá bem? E eles disseram que não. A inteligência é atributo, podemos até adiantar, do espírito. A matéria tem o atributo do princípio vital, que é o princípio da vida. Toda vez que o princípio vital ou o fluido vital é posto, a vida é posta, diz Allan Kardec. Então, a inteligência é um atributo, é uma propriedade do princípio vital? Não é. Pois que as plantas vivem, elas têm princípio vital, elas têm fluido vital, elas têm vida orgânica e não têm inteligência. Elas não têm razão, elas não têm aquele discernimento que nós temos, a inteligência cognitiva. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Olha que resposta lúcida que os espíritos estão nos dando. Então nós podemos separar uma coisa da outra. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se.
Realmente, quando eu estou encarnado, ele quer dizer. Eu estando encarnado, é só através, por exemplo, da linguagem, da fala, das minhas cordas vocais, que eu consigo expressar as palavras. É só através do meu cérebro físico que eu consigo pensar. Então, por exemplo, e uma vez quando no início de eu estudar a doutrina espírita, vocês lembram do Gerson Brenner? Ele levou um tiro de um assalto, foi muito triste. E ele teve umas lesões cerebrais devido ao acidente, ao tiro. E eu pensava, mas poxa, se o atributo da inteligência está no espírito, por que tomando um tiro ou sofrendo um acidente grave, nós vemos muitas vezes o filho do Flávio Silvino, ou o Paulo Silvino, que é o Flávio Silvino, por que ele teve essa situação também da dificuldade de fala, ou muitas pessoas ficam assim com grande dificuldade de raciocínio depois de um acidente, sendo que o atributo da inteligência está no espírito? É porque o espírito encarnado, ele usa os órgãos para se manifestar. É o que ele falou, ó. A inteligência só pode se manifestar por meio dos órgãos materiais, no caso do encarnado, fique bem claro, porque Jesus não está encarnado e tem toda a inteligência do mundo no nosso mestre, somente em espírito. Mas estando encarnado, nós precisamos do corpo físico para manifestar. E o Gerson Brenner, então, aquele menino, filho do... Eu não lembro se é o Paulo ou se é o Flávio Silvino, mas é o filho daquele ator que sofreu um acidente, ficou com dificuldade de fala. E muitos nós conhecemos, até da nossa família, passam por isso. É que o espírito não consegue usar a inteligência que está nele para manifestar porque os órgãos estão com problema. Entenderam essa diferença? Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, se nós perguntarmos assim, é o espírito que dá vida ao corpo? Não é. O espírito dá inteligência, intelectualidade ao corpo. O corpo, por ser material orgânico, ele já tem a vida por si só. Porque às vezes nós podemos até confundir. O espírito que está encarnado é que dá a vida. Então, quando o espírito sai, o corpo morre. Não, é o contrário. O corpo morre e o espírito sai. O corpo não suporta mais as necessidades orgânicas que ele precisa e não está tendo aquele suprimento de alimentos, de oxigênio, ou aquela doença foi muito grave, e retira então a vida do corpo e o espírito se desprende. Kardec fez um comentário nessa mesma questão, o próprio Kardec. Olha que legal. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de provarem as suas necessidades. Então, a inteligência é uma faculdade de alguns seres orgânicos. Não necessariamente quem tem vida orgânica tem inteligência. Podem distinguir-se assim. Essa parte que eu queria é muito importante. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. Estes são os corpos brutos. Então, vamos defender 3 pontos dessa inteligência, instinto e seres inanimados. Este óculos, por exemplo, foi descrito nessa definição. Essa caneta, esse house preto, que pode ser até o vermelho ou o verde, esse copo d'água, o meu celular, tudo isso é um corpo inanimado, sem vitalidade. Ele não tem matéria orgânica, ele não tem fluido vital, mas ele é bruto, ele existe. Mas ele não tem nem inteligência e nem vida orgânica, ele não tem vida. Esse é o primeiro grupo. Cara, o segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. As plantas, por exemplo. As plantas são seres que têm vida, tanto é que elas têm uma fisiologia, elas necessitam de água para sobreviver, de alimentos, como todo ser vivo. Elas têm metabolismo. Nós classificamos esses seres como seres que têm vitalidade, mas não têm inteligência. Eles não podem ser comparados a isto que eu falei, a um óculos, a um microfone, a uma caneta. Eles também, como a caneta, não têm inteligência, mas tem algo a mais, que é o fluido vital que dá vida à matéria. E continua. E eles são destituídos de inteligência. E o terceiro são os seres animados. Mas a planta é um ser animado também. É
ela tem a vida dela, mas ela não é pensante. São seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhe outorga a faculdade de pensar. Então, na nossa existência, dá para diferenciar dentro da parte material, falando, sem falar de espírito ou sem falar um pouco de Deus, porque são as três grandezas do universo, Deus, espírito e matéria. No caso da matéria, nós temos os corpos brutos, que não têm nem vida e nem inteligência. São os seres inanimados. Em segundo, os corpos que têm vida orgânica, mas não têm inteligência. E em terceiro, os seres que têm vida orgânica e que têm inteligência, como nós, por exemplo. Veja que nós podemos nos comunicar, nós podemos raciocinar, pensar num exemplo, concordar, discordar, porque temos a capacidade de pensar. Essa é a nossa inteligência. E isso é propriedade do princípio espiritual. A vida, ela é propriedade do princípio material. Mas o espírito não tem vida? Não, não é isso. Nós estamos falando da matéria. Na matéria, o princípio vital é o que dá a vida à matéria. E o princípio vital não é propriedade do espírito. O princípio vital é a propriedade da matéria, tá bom? É a primeira pergunta, ó. A inteligência é atributo do princípio vital? Não. A inteligência é atributo do princípio espiritual, o princípio inteligente, que esse é o nome que é dado. E o princípio vital é atributo da matéria orgânica, tá bom? Ou da matéria, como nós conhecemos. Aqui tem uma outra pergunta interessante. Aí que ele começa, ó. O instinto independe da inteligência? Ter instinto é independente também da inteligência ou uma coisa está puxando a outra? Precisamente, não. Ou seja, precisamente o instinto não independe da inteligência. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Veja que interessante, é uma espécie, mas não é aquela inteligência raciocinada. É uma inteligência que passa por uma resposta praticamente automática a um estímulo. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. É por causa do nosso instinto que nós temos a sobrevivência. É que por causa dele que nós sabemos e comemos, mamamos a nossa mamãe mesmo tão pequenininho, que nós respiramos, que nós engolimos. É esse instinto que é trazido pela matéria. Tá bom? Cada quinta pergunta, ó. Pode-se estabelecer uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde acaba um e começa o outro? Não, não tem como fazer isto, porque muitas vezes eles se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos atos que decorrem da inteligência. Olha que legal. Então eu não sei dizer muito bem em mim a percepção de diferença entre o instinto e a inteligência, exatamente onde está, quando um começa, quando acaba o outro. Mas eu consigo perceber nos atos quando é inteligência e quando é uso do instinto. E aqui, pessoal, vale chamar a atenção a vocês. Eu até pensei nesse título colocar instinto e inteligência, ou inteligência ou instinto. Qual você usa mais? Você já percebeu que algumas pessoas bateu, levou, cara? Você faz uma brincadeira com elas, a resposta é quase que imediata. Só depois que ele vai ver se ele se arrependeu daquilo, e muitas vezes nem se arrepende, ou se arrepende e continua fazendo. Ele está dando razão demais à não razão. Ele está dando razão demais ao instinto. As respostas violentas que ele emite são muito fortes, porque, na verdade, ele não está querendo ou tentando controlar o instinto. É importante a gente conseguir controlar o nosso instinto, por exemplo, de alimentação. Imagine que eu cheguei para me alimentar e, sei lá, naquele dia só tem 2 ovos fritos, só tem 2 pedaços de batata, 2 pães e tem mais pessoas para comer. O meu instinto, a minha fome fala que eu devo comer todos. Eu devo comer até a minha fome passar. Mas a minha inteligência, a minha razão, supera meu instinto. Ele deve superar, deve ser superior na minha decisão. E pensar, poxa, ele também tem fome.
O instinto não é capaz de pensar se o outro tem fome. Ele é capaz de pensar se eu estou com fome e eu me defendo, eu me garanto. Mas a minha inteligência, ela diz, reparte, ele também tem fome. Você vai comer também e vai conseguir sobreviver, porque logo depois você arruma mais uma maneira de comer. Mas tenta usar mais a inteligência e menos o instinto. Mas o instinto não é uma coisa ruim, tá, pessoal? Não coloquem isso como algo ruim, porque é uma criação de Deus. E foi o instinto que nos trouxe até aqui. O instinto nos fez sobreviver até aqui. Mas é preciso ir trocando ele de lugar pela nossa inteligência, pelo uso da razão, mesmo que nos contrariemos. Porque muitas vezes você percebe que é comum num comportamento você parar de ter aquele comportamento porque já está num padrão moral diferente e um padrão melhor. Então, um pedido para todos nós, inclusive para mim, vamos treinar todo dia ao sair de casa, não dar respostas tão agressivas, não permitir que o cérebro reptiliano domine o nosso cérebro pensante. E já que eu comentei em cérebro reptiliano, eu vou comentar essa parte da ciência muito bacana. Existe no nosso cérebro um cérebro primitivo chamado cérebro reptiliano, que vem sim dos répteis, não deles, mas vem como um cérebro primitivo, como os répteis também têm, e está em nós, e que ele domina as nossas reações, ele nos ajuda a sobreviver. Olha o que diz a ciência, é uma maneira bem clara. Todos os seres humanos possuem aquilo que os antropólogos, sociólogos e estudiosos da psicologia cognitiva chamam de cérebro reptiliano, localizado no topo da espinha dorsal. Então imagina que vem lá do nosso cóccix, vai subindo, vai passando pela espinha nossa aqui das costas, vai subindo, e lá no topo dela tem um cérebro reptiliano. Este pequeno órgão é considerado o responsável pela nossa sobrevivência há milhares de anos. O cérebro reptiliano não é um mero conceito, ele é um fato. Ele está sempre com fome, com sede, com medo, com raiva e tenso. Sua preocupação principal é a segurança, pois aprendeu há muito tempo que é bem mais fácil entrar na zona de conforto do que lutar por um lugar ao sol. Então veja que desde há muito esse cérebro reptiliano, essa parte de nós que é um fato, existe, está nos ajudando a nos mantermos vivos, comendo, bebendo, nos protegendo. Ele é responsável por isso e desempenha muito bem seu papel. O aumento, agora começa a ficar bacana, da complexidade humana e, por consequência, o aumento da competitividade no mundo em que vivemos favorecem a identificação do cérebro reptiliano. É possível distinguir claramente quando utilizamos o resultado do nosso processo evolutivo, a razão, a inteligência, ou quando utilizamos o resultado do processo irracional, que é o cérebro reptiliano, que é o nosso instinto, fruto da herança reptiliana. Aqui está dizendo a mesma coisa que Kardec obteve nas respostas que nós vimos. Porém, esse texto da ciência veio muito depois do que 1857, quando lançamos a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Isso que para mim mostra a verdade da doutrina espírita. Eles tratam de assuntos com certeza. Eles dizem algo para nós que não entra em contradição mais tarde, que aí eu não sei como acreditar. Porque se eu acredito em algo até agora e de repente caio numa contradição da minha própria crença, me machucaria muito, mas a doutrina espírita nunca fez isso conosco. Ela nunca nos deixou sem essa resposta clara e coerente. Então, olha só. Apesar de termos evoluído bastante em termos de cooperação, o cérebro reptiliano define as regras da sobrevivência. É um ser enigmático, irracional, de dimensões primitivas, predominante no comportamento humano. Agora o pedido ao contrário. Primeiro eu chamei a nossa atenção, pensar primeiro em nós. Se você não está reagindo demais usando esse cérebro reptiliano, usando os instintos de sobrevivência, de resposta a uma agressão que você teve, não faça mais. Tenta ir diminuindo. Hoje você pode conseguir, amanhã cai de novo, mas no dia seguinte, depois de amanhã, consegue outra vez. É assim que nós vamos aprendendo. Ora acertando, ora errando, mas tentando sempre acertar. Então o meu pedido: controlem as emoções, acalmem a vontade de responder.
Eu passei essa semana, não preciso entrar em detalhe, mas por uma situação assim que me deu vontade de responder um pouco mais agressivo. Me deu vontade de tomar uma conta daquela situação, porque era aqui na minha própria casa. Porém, eu me dominei. Eu me acalmei, eu não respondi, eu deixei que aquilo passasse. E logo depois, a pessoa entrou em contato comigo, disse que estava um pouco estressada naquele dia. Foi muito melhor. Nós nos entendemos e não teve nenhuma parte minha que eu me arrependa. Porque eu não usei um termo agressivo, eu não fiz exatamente o que eu não devia fazer, ou, você devia ter sido mais. Não. Eu simplesmente interrompi aquele processo, aquele assunto, e não tocamos mais. E mais tarde, essa pessoa reconheceu que ela foi talvez agressiva, autoritária, não devia ter falado assim. E que se eu tivesse respondido com grosseria, atendido ao meu cérebro reptiliano, que eu dou minha palavra para vocês, me estimulou à vontade, ele era quase que instintivamente, mas eu consegui dominar. E talvez isso me tenha sido um treino importante. Quem sabe esse exercício agora não está sendo um precursor para eu conseguir vencer obstáculos maiores lá na frente. Acredito nisso. E eu quero pedir então para vocês consigam dominar isso, tentem. Mas se por acaso alguém fez para vocês, desculpa ela. Entenda que ela também tem o cérebro reptiliano tão desenvolvido, tão pouco dominado. Ela tem inteligência, não podemos nunca afirmar que ninguém tem inteligência. Mesmo que seja uma pessoa que só tire nota vermelha na prova, que não é um bom aluno, ele tem a inteligência, porque não é esse tipo de inteligência que falamos. É a inteligência de raciocinar. E ele raciocina que ele não quer estudar, ele raciocina que ele quer jogar videogame, ou ele raciocina que ele quer ficar na farra, ele não quer trabalhar. É a inteligência da capacidade de raciocinar. E se essa pessoa te magoou, te ofendeu, dá um desconto para ela, de coração, estou te pedindo. Não precisa se rebaixar, e não é isso, você vai se elevar tendo uma atitude bondosa, generosa, amorosa. Você vai estar treinando a tua parte do cérebro não reptiliano, o teu cérebro raciocinante, o seu cérebro pensante. Essa parte que desenvolveu tanto em nós seres humanos e que é muito bonita, é muito importante de nós termos. Olha só que legal. É certo dizer, voltando para o livro dos Espíritos, tá bom? Então ficou entendido essa parte que nós temos de parte instintiva, e temos mesmo, e a parte raciocinada, a parte do raciocínio, que é a nossa parte que mais se desenvolveu. Mas é certo dizer, Kardec perguntou, que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Se não tiver ninguém acompanhando agora, essa questão é a 75, se você não olhar e tentar me responder se sim ou se não, eu acho que você erra a resposta como eu errei. A pergunta é certo afirmar que o instinto diminui conforme aumenta a inteligência? A resposta é assim, sim, acho que é certo, porque ele diminui o instinto, é porque a inteligência... Não é, eles dizem. Não é um fato de que aumentando a inteligência diminua o instinto, não é. Então, a resposta, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Tá aqui, pessoal, tá aqui a chave. Então, nós temos que desprezar essas forças instintivas. Nós temos que raciocinar, como diz Aristóteles, a nosso favor e contra aquilo que nos deprecia, que nos diminui, que nos torna seres violentos. Vocês sabem, quem tem cachorro, o Gandalf não era exemplo, é impressionante, eu tentei isso com ele, ele não reagia. Ele estava comendo lá na vasilhinha dele, eu chegava lá e enfiava a mão mas no meio da bocona, aquela bocarra maravilhosa de pitbull, e tirava o prato dele assim, ele ficava olhando para minha cara e falava, o que foi? Deixa eu almoçar, deixa eu jantar. Claro que ele não falava assim, mas eu imaginava o que ele pensava, dando atributos no Gandalf que talvez ele não tenha. Por que você está fazendo isso? Ele pensou. Porque ele não tinha um instinto talvez ainda tão forte, mas a grande maioria, eles são, não gostam que você mexe na comida. Quando um animal, ainda que o próprio dono vai lá, ele rosna, ele quer defender, aquilo é a força instintiva. Nós não precisamos fazer isso, brigar por comida, brigar por... É claro que quando a fome aperta muito, é muito difícil, mas graças a Deus, acho que imagino aqui que todos que estão assistindo, e que tem 250 equipamentos, ou 250 pessoas com a gente conectado agora, ninguém passa uma fome a ponto de justificar, brigar com o irmão, tomar na frente, comer e não deixar para o outro. Nós conseguimos já fazer isso e precisamos nos esforçar para dominar este cérebro reptiliano, esse instinto que está ainda em nós.
Então a pergunta é certo dizer que aumentando a inteligência diminui o instinto? Não é certo dizer, porque o instinto existe sempre. E para isso acontecer, o homem precisa desprezá-lo. Para você não precisar usar mais o instinto, você tem que desprezar o instinto. Com a raciocínio, com a razão, você fala, eu não vou mais usar isso. E passa então a dominar. Por exemplo, se você está com fome, mas o seu esposo, sua esposa, seus filhos não chegaram em casa, porque atrasaram no trabalho, por qualquer coisa, por mais que o instinto diga para você comer, que é a tua necessidade de sobrevivência, você tem total controle em aguardar eles chegarem em casa para comer junto. Você consegue fazer isso. Por mais que se ofenda, por mais que você agrida verbalmente uma pessoa, não necessariamente é obrigado que ela responda com agressividade. É isso que Jesus nos ensina e nos pede. Dominai as vossas más imperfeições. Dominem isso, para que a gente consiga cada vez mais não ter mais a dominação do próprio instinto sobre nós. Tá bom? O instinto pode também conduzir o homem ao bem, diz a resposta. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. É verdade, o instinto ele nunca vai mudar a opinião dele. Fome é fome, sede é sede, dormir é dormir, ter relação é relação. É o instinto, é a nossa força, ele não nos engana. Ele muitas vezes nos direciona por um caminho mais seguro, mais palpável do que a própria razão que duvida já. A razão tem dúvida, o instinto não tem dúvida. O instinto foi programado para fazer daquele modo, ele faz daquele modo. Mas muitas vezes a nossa inteligência, a nossa relação social vai ficando cada vez mais complexa e precisamos nos comportar diferente do que os instintos estão dizendo. E aí que entra a nossa inteligência, o domínio da nossa razão, essa capacidade de conseguir vencer sempre, né? Vamos ver se essa pergunta aqui é interessante. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Ele perguntou, por que a razão não é um guia infalível, como é o instinto? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. A inteligência de Jesus é infalível. Vocês têm dúvida disso? Fala de verdade. Alguém de coração aqui duvida que Jesus, pela razão, pela inteligência, erra? Não erra mais. Por quê? Porque não tem mais má educação, não tem orgulho, não tem egoísmo. E são esses os fatores que atrapalham a minha perfectibilidade da razão. Quando eu estou dominado pelo meu orgulho, como todos nós temos, e eu também, o egoísmo, faz com que as respostas que eu vá dar, usando a minha inteligência, venham muito contaminadas, elas venham cheias de impurezas, que faz com que eu erre com vocês, que eu responda de uma maneira errada, apesar de ter me esforçado e estar dominando, conseguindo dominar o máximo que posso do meu instinto. Mas a inteligência minha é falível, por quê? Porque ainda tem orgulho e egoísmo em mim. E sempre que tiver orgulho e egoísmo, as minhas conclusões serão baseadas em mim mesmo. Eu não vou conseguir dar uma resposta perfeita, uma atitude perfeita, dita pela razão. Ele continua. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Que resposta maravilhosa. Que texto gostoso de acompanhar. Então ele pergunta, o instinto é infalível. E a inteligência, por que é falível às vezes? Porque temos orgulho e egoísmo. O instinto, como ele fala, não raciocina. A razão raciocina e dá a nós a escolha do livre-arbítrio. E por isso temos essa oportunidade de errar. E é digna, pessoal. Muitas vezes a gente pensa, como que Deus permitiu que aquele homem fizesse aquilo? Eu responderia, qualquer que seja o que esteja propondo que esse homem tenha feito, deve ser uma coisa feia. Deus permitiu que ele errasse porque Deus permitiu que ele já tenha inteligência. Porque ele, na verdade, ele adquiriu a capacidade de pensar. Se Deus permitisse que nós fôssemos evoluindo, chegando no ponto, começássemos a raciocinar e escolher, não mais pelo instinto, mas pela razão, e não permitisse que errássemos, ele não teria nos dado o livre-arbítrio. É lógico esse raciocínio. Se você erra, é porque Deus está confiando que você já pode escolher. E errar, desde que com boa intenção, tudo bem. Você errou, aprendeu, vai responder pela dor, pela mágoa, pelo arrependimento, pelo remorso, para não errar mais.
Assim que se aprende, pessoal. Todos erramos, não tem problema. Mas tem problema errar de propósito. Errar para se dar bem, errar com má intenção para o outro, para prejudicar. Ou fazer uma coisa que aparentemente é certa, mas você sabe que está errado, porque no fundo vai dar numa coisa errada. Aí que não pode, aí que estaria errado. Mas Deus permite porque tendo o livre-arbítrio que Ele próprio nos ofereceu nesse estágio evolutivo, os animais não têm livre-arbítrio, não atingiram ainda o nosso nível de evolução, nós já atingimos, esse estágio evolutivo faz com que tenhamos a chance de acertar e a chance de errar. E vocês percebem já uma coisa, que só é gostoso vibrar por uma vitória quando tinha a possibilidade da derrota? Você já notou que quando um time seu de futebol, e eu não ligo para futebol, não é que eu não gosto, porque se eu falar que eu não gosto, a pessoa acha que eu sou contra. Não, é indiferente para mim. Eu não torço para time nenhum, apesar do meu irmão ser São Paulino e falar muito do São Paulo para mim, então por muito tempo eu falei que eu sou São Paulino, e talvez tenha por ele uma queda pelo São Paulo. Mas não sou contra corintiano, pelo contrário. Nenhum time, meu pai é palmeirense e tudo mais. Vamos voltando aqui, tem o grande o Paulinho Manso é palmeirense, muito possivelmente o Marvin vai ser palmeirense. Se já não é, o quartinho dele tem símbolo do Palmeiras. Bom, voltando aqui. Se você perceber que você só vibra pela vitória por causa da possibilidade da derrota, você não pode desprezar um dia de saborear a derrota. Por que você fica naquela torcida, naquela vontade? É porque você não tem certeza que teu time vai ganhar. Por que você fica estudando para vestibular, você se esforça? É porque você não tem certeza que vai passar. Se tivesse certeza absoluta que passaria por todas as provas, eu falo por mim, eu não me esforçaria mais, porque está certo que eu vou entrar. Então é por causa da derrota que a vitória tem sabor. É por causa da parte difícil que a parte agradável é tão agradável. Entenda, acredite nisso, a lei de Deus é perfeita, nos fez assim, não há contradições, não há nada de errado. E eu acho lindo esse assunto do livre-arbítrio, da inteligência e das situações que dominam o nosso ser, dominam o nosso corpo, porque ainda não estamos desprezando o instinto, deixando ele lá para trás. Agora, pessoal, olha que interessante o que Kardec comenta numa parte aqui desse princípio de inteligência. Porque a primeira pergunta, eu disse para vocês que nós logo viríamos e chegou a hora, o que é esse princípio vital? O que é princípio inteligente? O princípio inteligente é o atributo dado ao espírito. A inteligência é uma propriedade espiritual. Ao morrermos, morre o corpo físico. Nós não ficamos nem menos nem mais inteligentes. Continuamos com a mesma capacidade de pensar e com a mesma sabedoria adquirida. O corpo físico morre com ele todos os meus instintos materiais. Eu continuo somente com a minha parte espiritual e perispiritual, que ainda é uma parte da matéria. Ao reencarnar, eu reencarno num corpo que é formado por matéria e que tem então o princípio vital, onde é a propriedade, né, do fluido vital. E esse nós temos a condição de ter os instintos. E instinto é aquilo, você pode pegar na mão de uma criança, tocar, ela fecha a mãozinha. Você toca na mão de um chimpanzé, ele fecha a mãozinha. Você toca no pé de um chimpanzézinho novo, o chimpanzézinho tenta fechar o pé, ele fecha o pé para segurar. Uma criança pequena também faz isso, e ela não está nem raciocinando para isso. Isso é uma parte da matéria, tá bom? Fora da matéria, nós não temos mais esses instintos. Olha só que bacana. O princípio da inteligência e a alma espírita. O da nossa individualidade após o corpo. Como se vê, tudo isto não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entender. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos. A alma vital seria o princípio vital, não a alma. Ele tá dando exemplo de palavra. Quer usar a palavra alma para falar de fluido vital? Então usa, mas entenda que não é a alma do princípio inteligente. É o fluido vital. Então o fluido vital seria comum a todos os seres orgânicos. É comum, então, a essa caneta? Não, essa caneta não é orgânica, ela não tem metabolismo, ela não tem sudorese, ela não faz fotossíntese, ela não é isso, ela não se alimenta, ela não tem excretas, ela não participa disto. Não tem os sistemas reprodutório, digestório, todos eles. Agora, a alma intelectual, ou o princípio inteligente, pertenceria aos animais e aos homens,
e a alma espírita somente ao homem. Ele diferencia com um jogo de palavras aqui, porque Kardec sempre se preocupou muito, sempre tomou cuidado com essa questão. De dizer, você use a palavra que você quiser, porque na verdade nós não temos uma palavra para cada pensamento, uma palavra para cada coisa. O que nós trazemos conosco é uma palavra que representa um monte de coisas. Ou a mesma palavra vai servir para muitas, desde que você entenda o que é uma coisa, o que é outra. Tá tudo bem, tá tudo certo, e é isso que a gente gostaria de ter. Então, é importante só um pouquinho mais da parte do fluido vital, desse princípio vital. O princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde ela venha, de onde promane, esse princípio é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Tá bem? O homem encarnado, vamos chamar assim. Desde as plantas. E as pedras? As pedras não têm fluido vital. Ela é inorgânica. Então, desde as plantas até o homem. Pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. É verdade. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Aqui ele está tratando da questão das palavras e do problema. E ele tem que criar termos novos para ser entendido. Porque ele está falando de coisas que nós não entendemos ainda, não existia ainda no nosso pensamento, no nosso vocabulário, na nossa ciência, como ideia de um fato aqui. Então, para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria. Um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, é esta a ideia mais comum. Ela reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal qual como os corpos inertes absorvem a luz. Este seria então o fluido vital, que na opinião de alguns em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Tá ficando claro, pessoal? Eu às vezes leio várias vezes, eu penso nos exemplos, até para aprender, e depois para a gente tentar ser claro na transmissão. Nós somos formados de 3 partes, né? A matéria, que é o nosso corpo físico, uma matéria densa, o perispírito, que é um corpo também de matéria, é um mais fluídico, mas não é essencialmente, puramente espírito, e sim a nossa verdadeira essência, a nossa alma, o nosso espírito. O fluido vital, o princípio vital, porque o que é o fluido e o princípio? Você fala hora fluido, hora princípio. O fluido vital é o que o Kardec deu como nome da parte que tem o princípio vital. Porque o fluido vital está em mim, porque ele está na matéria. E ele tem como propriedade a propriedade do princípio vital, ele que dá a vida. Então, o espírito pode até se manifestar usando um copo, arrastando aquela... Lembra daquela brincadeira do copo? Vocês já fizeram essa brincadeira? Eu, na inexperiência, uma vez tentei brincar, não deu certo, graças a Deus. Mas já teve gente que acha que conseguiu que o copo se mexesse, porque o médium doa o seu fluido magnético de efeito físico e os espíritos conseguem mexer. Mas mesmo que o espírito esteja manipulando esse corpo, ele não tem a inteligência. E ele também não tem fluido vital. Ele só está sendo possível mexer porque o médium emprestou um fluido dele para a manipulação daquele objeto. Agora, uma planta, por exemplo, ela já tem o fluido vital. Ela tem vida, mas não tem inteligência. Ela não raciocina, ela não pensa, ela não tem sentimentos. Agora, mais evoluído, quando encarnados, nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. O corpo físico é o que dá a vida ao meu corpo. Meu coração bate pelo fluido vital, meu sangue corre porque tem fluido vital. As minhas células transpiram, o meu corpo produz novas células pelo fluido vital. Essa vida está no corpo físico. Tanto, pessoal, que a ciência hoje consegue manter vivo, mas sem vida, vamos dizer assim, um corpo por tempo indeterminado. Eu posso pôr um equipamento para respiração artificial, para batimento cardíaco artificial, e o corpo fica lá. Mas em si ele não tem mais inteligência nenhuma, ele não está respondendo a nada, ele não tem mais razão de pensamento, porque o espírito, por mais que vinculado esteja, não está mais ali atendendo por ele. Então, a matéria tem o corpo físico,
onde está o fluido vital, que tem o princípio vital, e Kardec diz, toda vez que o princípio vital é posto, a vida é posta. Toda vez que nós temos matéria orgânica, é porque tem fluido vital. Isso se encontra desde as plantas até o homem. Mas evoluindo um pouco mais, nós chegamos num ponto de encontrar seres que já têm inteligência e não deixaram de ter os instintos. Tem inteligência porque temos o princípio inteligente. Outro princípio, princípio vital, princípio inteligente, são separados. Vimos essa resposta, eles são distintos. Esse dá a vida ao corpo físico, esse inteligência ao corpo físico. Mas não significa que o espírito não tenha vida, tá bom? Kardec está falando aqui da condição de encarnado, da nossa existência como seres humanos na Terra. E é belo, é claro, a gente entender. E, eu não sei, eu estou meio perdido do horário, não trouxe nenhum relógio para cá. 15 minutos, beleza. Então dá tempo sim. Olha só então, pessoal, nós, sabendo disso, entendendo-nos assim, eu posso pensar, puxa, então, se eu estou passando por uma cadeia evolutiva de seres, se eu tenho uma ancestralidade que é comum a mim, muito mais primitiva, eu trago comigo instintos muito fortes, trazemos mesmo, não há como negar. Mas será que não há uma maneira da gente ir vencendo esses instintos para não magoar minha mãe, magoar minha esposa, magoar meus filhos, magoar meu pai, magoar meu esposo, magoar as pessoas que são meus amigos ou aqueles meus colegas de trabalho? Será que não tem uma possibilidade? Tem. Então é só ir ganhando inteligência que o instinto vai saindo? Não é. Nós vamos ganhando inteligência e assim que com a inteligência passamos a desprezar os instintos, nós vamos desprezando, ou seja, não vou dar ouvidos a você, eu estou desprezando a tua opinião, eu estou descartando a possibilidade de me vingar, de atender. Entendi, que legal, eu tenho que tentar fazer isso. Mas uma coisa eu percebi, os meus instintos nunca falharam, sempre foram muito fiéis no que são. Já a minha inteligência, a minha razão falha. Não é melhor eu seguir os instintos? Por que a minha razão está falhando? Porque ainda temos muito orgulho e muito egoísmo. E as minhas conclusões saem contaminadas. Eu não consigo pensar diferente sem perceber. E mesmo sem perceber, eu tomo atitudes egoístas. Mesmo não querendo que sejam, elas são. Porque o egoísmo está inerente em mim. Como assim egoísta? Você ajudou uma pessoa, não pode falar que você é egoísta. Mas eu ajudei aquilo, talvez pensando que Deus está vendo e vai me recompensar. Eu ajudei aquela pessoa, talvez pensando que eu tenho um lugar bom no céu. Ou que eu não vou ficar no umbral. Eu ajudei aquela pessoa e não ajudei a outra porque aquela lá vai me dar mais popularidade. Sei lá, tudo isso mostra que o meu egoísmo, meu orgulho ainda imperam em mim. Quando não imperarem mais, a minha razão não falha. E esse dia vai chegar e vai ser gostoso, hein, pessoal? Imagina quando nós não falharmos mais, não errarmos mais pelo uso da razão. Os Cristos são seres chegados ao mais alto nível da hierarquia celeste, numa condição que os tornam infalíveis dali por diante, mesmo durante a encarnação. Por quê? Porque a encarnação, por mais que eles recebam os instintos corporais de volta, eles nada apitam na vida de um ser como um Cristo. Nada interfere. Eles têm domínio absoluto sobre a matéria. Porque não tem orgulho, não tem egoísmo. E eles não tingem o pensamento, não nublam as suas ideias e ficam depois tomando atitudes erradas e se equivocando. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto de Lázaro que escreve assim, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, ele passa a ter sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condena e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Que legal, que lindo. Então, temos os instintos no início, passamos a ter sensações mais evoluídos um pouco, a ter sentimentos, mas ainda não deixamos os instintos. Vocês não concordam que vocês têm sentimentos pelas pessoas, pelos animais, pelas coisas, muitas vezes?
Não tem nenhum problema ter sentimento pelas coisas, não pode ter apego pela coisa. Você gostar do seu carro, proteger, abastecê-lo com um combustível melhor, não rodar ele com o pneu furado ou murcho para não estragar, tem um amor, pode dizer assim, um respeito. Mas se aquele carro um dia você precisar vender, não vai ficar sofrendo pro resto da sua vida. Então é o apego e o amor, são diferentes, bem diferentes. Então você tem amor por isso, e amor é um sentimento. Ou você tem carinho, você tem amizade, mas tem instintos também, com certeza. Então, realmente Lázaro tem razão, nós estamos aqui passando por um processo onde estamos misturados. E só adquirindo inteligência eu paro de ter instintos? Repito pela terceira vez para a gente fixar, não é assim. Você deixa de ter instintos quando forçar o desprezo aos instintos. Eu sei que é duro, pessoal, e chega uma hora da palestra que é gostoso falar só com vocês, não ficar mais lendo o texto, não ficar acompanhando. Eu também passo por grandes dificuldades. E por que eu também? Um normal, um reles mortal como todos, tenho as mesmas dificuldades de vontade de revidar, ou um paciente que você percebe que é folgado, que chega muito atrasado e quer ser atendido, e depois fica fazendo com que você, além do tratamento que você já combinou, veja uma outra coisa, e ele já chegou atrasado, ele ouviu que a menina avisou ao outro, o paciente já está aí. Essas pessoas, elas dificultam a nossa vida. Encara de um modo diferente, encara como uma oportunidade de treino. Eu vou gravar um vídeo, talvez até depois dessa palestra, que estou tendo um monte de ideia para gravar, sobre talvez os personal trainers da nossa vida. Temos os personal trainers oficiais da nossa academia, mas não é dessa turma que eu estou falando. São os personal trainers da moral, que nos treinam a ter paciência, que nos treinam a ter compreensão, que nos treinam a ter tolerância, que nos treinam a ter compaixão. E tanto pode estar encarnado quanto estar desencarnado. Então essas pessoas que dificultam a nossa vida, não erre com elas. Ou seja, não é, mesmo que você não responda ali no momento, mas não se envenene tanto, não carregue um sentimento tão ruim, porque o instinto está provocando você e você está caindo na dele. Despreza. Tenta não se importar, tenta compreender que você tem muito valor, que você é um filho de Deus e que Jesus está do teu lado treinando. Eu acho que o vídeo que eu vou gravar, já vou fazer até uma prévia aqui com vocês, vai ser assim. Antes de você sair de casa, pensa que Deus e que Jesus saíram com você. Um de cada lado. Ou só Jesus já basta. Ao sair de casa, você fala, mestre, estou pronto. A hora que o senhor quiser me testar, pode mandar. Manda vir uma pessoa deixar a carteira cair na minha frente, eu pego e devolvo, alguém me dá um troco errado, o instinto da sobrevivência, o instinto de ter o poder, o instinto de reproduzir com aquela pessoa que eu sei que é comprometida, ou eu que sou comprometido, eu não vou cair. Mas tem que sair de casa preparado, pessoal. Não adianta sair e desatento, chega lá e cai na armadilha. Não, você tem que sair focado, sair imaginando, acreditando que você consegue dominar. E eu vou contar uma história para vocês, para a gente encerrar nossa palestra, que para mim está tão gostoso, passa tão rápido, mas foi o seguinte. Uma vez, nós estamos aqui num estúdio, tá vendo? Aí tem as espumas. Ou seja, aqui onde eu fico, o Edgar fica ali, tem as espumas, aquelas casquinhas de ovo, que não é casca de ovo, é um outro efeito. E tem muito carpete. E eu queria um carpete especial de estúdio, que eu saí para procurar aqui em Bauru e passei em várias lojas, e não estava encontrando. Até que 2 lojas diferentes me pediram para ir numa loja específica aqui de Bauru falar com uma moça que trabalhava lá, que era a dona da loja. Na verdade ela não trabalhava, era a própria dona, ela nem tinha funcionário. E nas 2 lojas me falaram assim, estava eu e meu irmão, olha, vai lá na loja da fulana, não vou dizer o nome porque chama tal coisa, carpetes, e lá você vai encontrar, mas já vou te avisar, aquela mulher é insuportável, ela é grossa, ela é mal educada, você vai ver, ela não facilita para o cliente. Eu falei, puxa, mas eu estou precisando tanto, vamos lá. No caminho, eu falei para o meu irmão, Nato, você ouviu o que falaram dessa senhora, dessa moça, que é a dona da loja. Vamos tentar chegar lá e não se abalar. Eu falo isso até porque meu irmão ele é mais esquentado um pouco do que eu. Eu sou bem pouco esquentado, dificilmente eu vou ter uma resposta brava. Mas eu falei, Nato, vamos tentar não cair na dela. Se ela nos atacar, se ela for grosseira, se ela fizer piada do nosso corpo físico, se ela falar, vamos desconversar, vamos tentar chegar lá imaginando que ela é uma irmã de sangue, que ela está muito triste, que ela está muito infeliz porque perdeu muita gente amorosa, e nós vamos tentar animar aquela mulher. Sem deixar ela perceber,
Vamos fazer um elogio da loja dela, vamos falar que ela foi bem indicada, vamos lá, você vai... Beleza. Pessoal, vocês não sabem a repercussão ou o resultado disso. Ela foi tão amável conosco. Um exemplo que eu acho que foi uma mudança muito grande, ela não aceitava cheque. Realmente, muitos me dão um cheque sem fundo. Mas ela aceitou o cheque do meu irmão. Ela foi tão gentil, tão cordial, deixou a gente fazer coisas que eu falo, isso não é possível que ela deixava baseado no que falaram. Mas também nós chegamos de cara e falamos, oi, você que é fulano de tal, nossa, sua loja foi muito bem indicada. E falou que você é uma pessoa que talvez mais entenda do que nós estamos precisando, que é um carpete para um estúdio tal assim. Ela falou, ah, sim, é aqui mesmo. Aí ela falou, nossa, mas que carpete mais lindo, qual que você colocaria na sua casa? E de repente ela foi vendo que ela podia baixar a guarda dela. Eu não sei o que ela passou na vida. Eu não sei o que ela já enfrentou de tormenta, quantos golpes ela já levou. Mas não custava nada também eu ter um pouco de boa vontade. E eu digo, ainda assim por uma atitude egoísta, orgulhosa minha, porque eu não queria que ela me tratasse mal, nem a meu irmão. Eu só queria que ela fizesse algo que eu fosse bem atendido. E eu tive um relacionamento muito bacana com essa moça, com o meu irmão ali junto. Nós ficamos amigos, ela chegou a vir até aqui olhar o estúdio como é que ficou. E eu digo a vocês, só conseguimos isso porque saímos de casa preparados para o que iria enfrentar. Nós colocamos na nossa cabeça, meu irmão e eu, nós não vamos responder. É um treino, é um teste, é igual uma prova que não pode ser feita a lápis. Você tem o lápis lá, mas você sabe, eu não posso escrever de lápis nessa prova. Eu tenho que usar a caneta. Então, por mais desprazeroso que seja, sei lá, escrever com caneta, sendo que, pelo exemplo, só o lápis seria melhor, poderia apagar se eu errasse, eu vou fazer assim. E você consegue dominar o teu instinto. Você consegue dar ouvidos à tua inteligência. E cada vez mais que você vai praticando, desprezando o seu instinto, você continua adquirindo sua inteligência da maneira normal, mas vai deixando de errar, vai deixando de responder brutalmente, vai deixando de responder grosseiramente, e depois tem aquela sensação ruim do remorso, aquela dor no coração profunda que faz a gente ficar com vergonha de uma atitude que tomamos, faz a vergonha de a gente imaginar que deveria e poderia ter sido diferente, mas que eu não soube bem como fazer e errei. Eu de coração desejo a vocês, meus amados irmãos, que surta algum efeito de todo esse estudo, a começar por nós mesmos, a começar em mim, que escuto primeiro tudo que falo, mas que vocês que escrevem coisas tão legais, tão bonitas, e eu compartilho porque gosto de ler, vamos vencer, vamos assumir junto nessa encarnação mais uma oportunidade que Deus nos deu. E aos pouquinhos, Ele não vai dar uma prova muito forte. Eu peço que ninguém passe por situações dramáticas muito grandes, mas que passe sim por situações menores, para você ir dominando cada vez mais o teu instinto, a tua vontade de revide, a tua... E nem que você não revida, não revidou, mas carregou aquela dor por 10 anos. Que isso, não precisava. Podia ter largado mão, podia ter abandonado, poderia ter sido muito mais feliz. Pessoal, como algumas pessoas pedem para eu finalizar com uma poesia, eu vou finalizar com uma poesia, desejando a vocês toda a felicidade, todo bom resto de semana e que a gente possa junto conectar em coração sempre, porque isso Deus não permite que a gente se separe. Diz assim, ó, um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando-lhe preocupação. É sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe faça alterar. Ou então, simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta do mensageiro do bem. Ó, meu sobrinho me ligando bem na hora da poesia, ó. A dor com o tempo varia, cada um de nós terá a sua e o seu dia. Por isso lhe peço, nunca desprezes ninguém. Esse texto, esse pensamento, essa poesia, significa muito para nós. Por quê? Pede que nós não nos enfurecemos pela nossa própria atitude das coisas que aconteceram.
pede que não desprezemos ninguém e avisa que estamos sendo observados pelo mensageiro do bem. Está sob a escolta do mensageiro do bem. A dor com o tempo varia e cada um de nós terá a sua e o seu dia. Mas eu digo a vocês, tenham em mente, em cada amanhecer, que vocês ganharam uma nova oportunidade de Deus. Estão saindo para a rua, bateu o portão de casa, esteja atento, combina com Jesus, com teu anjo da guarda. Vamos lá, qualquer coisa que me apareça, que me venha, eu estou atento para fazer aquele trabalho da melhor maneira, sem me enfurecer, sem dar ouvidos aos meus instintos, mas sim à minha razão, da melhor maneira possível, quanto menos orgulho ou egoísmo eu estiver. Meus amados irmãos, muito obrigado pela companhia. Eu adoro estar com vocês, prefiro mais presencialmente, mas está sendo muito bom também usar desse veículo para me conectar e falar coisas assim tão grandiosas que me preenchem o coração, que me fazem ser mais feliz. Pessoal, um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a casa de cada um de vocês.